Hiroshima. Larga ilha. A bomba arrasou Hiroshima há 40 anos, mas não matou a bela cidade que fica numa ilha larga de um rio do Japão. No Globo Repórter desta noite, você vai ver que Hiroshima está viva. Vai acompanhar a reconstrução da cidade pelos sobreviventes a partir do nada. Vai conhecer os jovens e as crianças de Hiroshima. E vai se emocionar com o relato dramático daqueles que viveram o horror da explosão atômica. Hoje, Hiroshima é uma cidade dedicada à paz. Num mundo que vive sob ameaça de um arsenal capaz de arrasar milhões de Hiroshimas, que o sacrifício de 200 mil vidas sirva pelo menos para uma coisa: que não se repita. Nunca mais. Cassino do Chacrinha, neste sábado, 4 da tarde. Este é o memorial aos mortos de Hiroshima, na Praça da Paz. Aqui, no dia 6 de agosto, 55 mil pessoas lembraram os 40 anos da destruição de Hiroshima pela bomba atômica. Aqui, um campanário toca uma melodia triste todos os dias, às 8h15 da manhã, a hora em que a bomba explodiu. Aqui, o repórter Fernando Silva Pinto foi encontrar a nova Hiroshima. 8h15 da manhã aqui em Hiroshima. Era uma manhã de segunda-feira como essa. As pessoas saem cedo para o trabalho e enchem as ruas e os bondes dessa cidade bonita. Oito e 15 da manhã aqui em Hiroshima. O sapateiro começa a trabalhar. Os bancos vão abrir. O vendedor de fruta já armou a barraca dele. O povo de Hiroshima mal acordou. E não sabe que em um instante tudo isso vai acabar. A bomba arrasou Hiroshima. O calor de 6.000 graus matou 100 mil pessoas no primeiro momento. Outras 100 mil foram morrendo aos poucos. Só 50 mil escaparam. Mas quem sobreviveu teve a vida destruída. Quase nada ficou de pé. Só um ou outro prédio, num desafio solitário. Esse é o único prédio que foi preservado aqui em Hiroshima desde o dia da explosão. Aquela cúpula em cima do prédio virou um símbolo nessa cidade. É a cúpula da bomba atômica. Vamos entrar e ver como é que o prédio está hoje. Essa aqui é a coluna central do edifício. Esse aqui era o prédio da Associação Comercial de Hiroshima. Nesse prédio ninguém sobreviveu, morreu todo mundo. Essas barras de ferro aqui foram colocadas depois da explosão para segurar a estrutura. Agora, aquela cúpula lá de cima, que fecha assim, aquilo era uma cúpula de vidro, isso aqui tinha uma luz natural. Aquela cúpula é a cúpula original ainda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 andares é a cúpula. Não sobrou nada. Imagino como é que não deve ter ficado esse prédio naquele momento. A loucura que não deve ter sido o calor aqui, o absurdo daquela explosão em cima desse prédio. Quanto tempo as pessoas devem ter tido de consciência antes delas morrerem. Aqui nessa parede a marca da explosão. Dá pra ver direitinho o contorno do que deve ter sido o flash da bomba, o clarão da luz da bomba. Ó, tudo queimado aqui. Essa coluna aqui, pela outra coluna, ela era uma coluna quadrada, de granito. Olha como é que a coluna ficou.
Derreteu mesmo. Engraçado é ver a rua do outro lado, através das janelas desse prédio aqui. Os carros passando, a vida correndo normalmente. Aqui dentro, 1945, lá fora, 1985. Essa é uma cidade jovem, onde quase tudo tem menos de 40 anos. Uma cidade que tem a vibração do Japão de hoje, inquieto e em expansão. Não foram só prédios novos, avenidas largas, uma cidade nova que surgiu das ruínas da velha Hiroshima. 13 anos depois da explosão da bomba, um símbolo da cidade foi reconstruído. É esse aqui, o Castelo de Hiroshima. Um senhor feudal ergueu o castelo há 400 anos. A bomba destruiu tudo, mas o novo castelo é uma cópia perfeita. Uma prova de que a cultura milenar do Japão permanece viva. Hiroshima cresceu. Aqui viviam 250 mil pessoas quando a bomba explodiu. Hoje, vive 1 milhão. São cada vez mais raros os que viveram o terror daquela segunda-feira. Mas Hiroshima não esquece. Esse aqui é Hachishobori, o centro comercial da cidade. Agora vejam como esse mesmo lugar estava em 1945. As primeiras semanas depois da bomba são terríveis. Milhares de pessoas estão gravemente queimadas. Quase não há quem cuide delas. Poucos médicos e enfermeiras sobreviveram. E logo aparecem as vítimas da radioatividade. Quando os cabelos caem, é sinal de que a doença invisível começa a matar. Logo vem diarreia e febre alta. Depois a pessoa sangra pelas gengivas e entra em anemia profunda. É que os raios gama e nêutrons da explosão atômica destroem as células, inclusive as células sanguíneas. É uma morte lenta, que pode se arrastar por muito tempo. Mesmo as pessoas menos atingidas estão sujeitas, ainda hoje, a morrer de câncer provocado pela radioatividade. Nos primeiros dias, o desespero era ainda maior, porque ninguém sabia que bomba era aquela. Pela primeira vez, seres humanos eram submetidos a doses maciças de radioatividade. Entre os médicos pioneiros que conseguiram salvar milhares de vidas, estava o Dr. Terufumi Sasaki, então com 25 anos. O Dr. Sasaki foi o único médico do Hospital da Cruz Vermelha que não ficou ferido quando a bomba explodiu. Uma parede do hospital o protegeu. Ele teve que tratar de milhares de feridos que não paravam de chegar. Hoje, ele é o dono de um hospital particular, onde nos recebeu. Em que estado as pessoas chegavam no hospital, Dr. Sasaki? As pessoas chegavam em estado desesperador, muito queimadas, com bolhas por todo o corpo e, em muitos casos, os feridos chegavam em carne viva. Todos passavam muito mal por causa do calor e da radiação. No começo, eu pensei que uma bomba tinha caído no hospital. Mas aí, o número de feridos cresceu muito. O senhor passou dias trabalhando com essas pessoas e elas tinham ferimentos que eram fora do comum, que nunca tinham acontecido antes com nenhum ser humano. Mas naqueles primeiros dias o senhor, e ninguém sabia que aquilo era efeito de uma bomba atômica. O que o senhor... Como é que o senhor entendia aqueles ferimentos? E como é que o senhor tratava aqueles ferimentos? Nós não sabíamos o que tinha acontecido e tratávamos as pessoas como se elas tivessem queimaduras normais. Mesmo assim, tínhamos poucos remédios e 90% das enfermeiras morreram ou estavam feridas. Só 15 dias depois é que chegaram novos medicamentos. Até hoje eu me arrependo de ter tratado aquelas queimaduras da maneira como eu fiz.
Só 10 dias depois, soubemos com certeza que uma bomba atômica havia explodido sobre nossas cabeças. Se tivéssemos sabido antes, talvez muito sofrimento poderia ter sido evitado, especialmente as operações plásticas que os feridos tiveram que fazer anos mais tarde. O Hospital da Cruz Vermelha era o principal da cidade em 45. Hoje ele é o Hospital da Bomba e se dedica exclusivamente a estudar os efeitos da bomba atômica e a tratar dos sobreviventes. O diretor, Kiyoshi Kuramoto, informa que dos pacientes internados com doenças provocadas pela radioatividade, 75% morreram. O tipo de doença relacionada com o efeito da radiação da bomba atômica, naturalmente, é o câncer. E de todos os casos estudados pelo hospital, foi estabelecido que o câncer na tireoide, a leucemia, o câncer no sangue, e o câncer nos seios são os tipos de câncer mais comuns entre as pessoas que estavam em Hiroshima quando a bomba atômica explodiu. Nós pedimos que ele nos mostre um desses pacientes. Essa senhora, quando a explosão aconteceu, estava a mais ou menos 1,8 quilômetros do centro da explosão da bomba atômica. Ela tem queimaduras no rosto e no braço, que são efeitos, resultados da explosão atômica. Hoje, o que ela está sofrendo, segundo o doutor, é difícil determinar exatamente se ainda é um resultado da bomba ou não. Ela pode estar doente como uma pessoa estaria doente na idade dela. O Dr. Kuramoto se refere a uma doença invisível. Essa senhora, por exemplo, tinha 21 anos quando a bomba explodiu, hoje tem 61 anos de idade. Ela é o que costuma se chamar aqui no Japão de uma noiva da bomba. Uma moça que naquela época estava nos seus anos 20 ou era uma adolescente, ia casar e por causa da explosão da bomba ficou ou desfigurada ou ficou com cicatrizes muito grandes. A bomba não destruiu só os corpos. Devastou também as mentes em Hiroshima. O homem que pintou estas imagens, Yoshiro Fukui, tinha 22 anos quando a bomba explodiu. Ele morreu 29 anos depois, completamente louco. Milhares de sobreviventes terminaram como ele, obcecados pelas imagens de horror daquela manhã de segunda-feira. Um fotógrafo que documentou a destruição de Hiroshima revive um dia de horror. Você vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco, Tenda dos Milagres, 8º capítulo. Hiroshima guarda, nesse museu, tudo o que lembra a bomba atômica. O museu recebe 1.200.000 visitantes todo ano. O diretor, Yoshitaka Kawamoto, mostra numa maquete que a bomba, representada em vermelho, explodiu no céu, sobre a cidade. A onda de choque destruiu quase tudo. Na maquete estão os poucos prédios que continuaram de pé. Figuras de cera mostram como ficaram os sobreviventes. O diretor conta que o calor infernal, durante e após a explosão, fazia com que as roupas pegassem fogo. Algumas dessas roupas, em farrapos, estão expostas no museu. Uma das coisas que mais impressionam é essa escada, onde se vê a sombra de uma pessoa atingida em cheio pelo clarão da bomba atômica. Essa foto, feita depois, mostra de que jeito essa pessoa estava sentada aqui, e da pessoa só ficou a sombra. A mulher de costas nessa foto foi identificada depois. Ela é Mitsuko Koshi, que tinha 13 anos em 45.
O que a senhora se lembra do momento dessa fotografia, daquele instante? Lembro que depois da explosão fazia muito calor, um calor infernal. Meu pai estava muito ferido, com o rosto todo queimado, e fomos procurar socorro. Nessa ponte encontrei muitos colegas de trabalho. Lembro que ninguém gritava. Havia um grande silêncio em volta de nós, e eu só pensava numa coisa: para onde fugir? A senhora está com a blusa aqui manchada, né? Essa senhora aqui está com o cabelo todo esticado, as roupas dela estão todas arrebentadas, o sapato sumiu, o pé no chão. O cabelo em pé e as roupas rasgadas são por causa da bomba. O calor queimou nossas roupas e ela perdeu os sapatos quando fugia. Uma amiga cortou a cabeça com um pedaço de vidro e eu fui ajudá-la a fazer um curativo e ela sangrava muito e manchou a minha blusa. Essas manchas de sangue nas minhas costas são dos meus ferimentos. Eu me cortei com os estilhaços de vidro lá onde eu trabalhava e até hoje eu tenho alguns estilhaços no meu pescoço. Qual é a memória mais forte que a senhora guarda da explosão da bomba atômica aqui em Hiroshima? A morte da minha mãe. A foto em que aparece a senhora Mitsuko Koshi foi feita por esse homem, Yoshito Matsushige. Dos 3 fotógrafos que documentaram a tragédia, só ele continua vivo. Quantas fotos o senhor tirou nesse lugar? この場所で何枚ぐらい写真をお撮りになりましたでしょうか。 2枚だけなんですね。 Somente duas. Por quê? なぜ2枚だけ? Eu estava muito chocado e não conseguia apertar o botão. Escorriam lágrimas dos meus olhos e eu não conseguia nem fazer foco. Esta é a segunda foto que Matsushige tirou naquela ponte. Ele conta que esta mulher andava de um lado para o outro com uma criança nos braços. Era o filho dela. Ela falava sem parar com a criança. O menino estava morto, mas ela não acreditava. E essa foto aqui? É um salão de barbeiro, não é? Quem é essa pessoa aqui na foto? Essa aí é minha mulher. Ela tomava conta de uma barbearia ao lado da nossa casa. Ficou tudo destruído e ela foi até lá para tentar salvar alguns objetos de valor. Eu bati essa foto às 2 da tarde, 6 horas depois da explosão. Isso aqui é a casa do senhor também? Uma foto tirada da janela? Essa foto foi tirada da janela da sala. Em frente de casa havia um prédio de 4 andares que ficou assim, um monte de escombros. Ali funcionava o corpo de bombeiros. E muita gente que eu conhecia ainda estava soterrada quando eu bati a foto. O senhor documentou em primeira mão os efeitos da bomba. O que o senhor sente em relação àquilo que aconteceu aquele dia? Naquela época eu trabalhava para o jornal e também para a prefeitura da cidade e me vi na obrigação de documentar o que estava acontecendo. Foi muito triste, mas eu espero que as minhas fotos possam servir de exemplo para que uma tragédia dessas não se repita nunca mais, aqui ou em qualquer outro lugar do mundo. Todo visitante que vem ao Museu de Hiroshima é convidado a deixar as suas impressões num livro. Ali, nós encontramos a reação de um grupo de brasileiros. É uma exposição muito impressionante, a gente sai muito tocado daqui de dentro. Agora, para o seu Kawamoto, as lembranças não estão aqui no museu, estão aqui fora, mas exatamente no lugar onde ele estava quando a bomba explodiu. Você vai viver com o menino Kawamoto o momento da explosão. Ele se salvou, mas perdeu todos os amigos. Neste sábado, um estranho casal, supercínico, depois de mortes